Saudações aos futuros advogados e advogadas. Eu sou o Bruno André, advogado aprovado no 30º exame da Ordem e hoje, por meio do canal Advogado Escritor, ajudo centenas de estudantes a serem aprovados nesse exame da OAB. Esse vídeo é para quem vai fazer a prova da OAB e precisa aprender ou relembrar um pouco da disciplina de penal para conseguir ir bem na prova. Nesse modelo de aula nós vamos direto ao ponto, sem enrolação. O objetivo é te passar tudo o que você precisa saber para ter sucesso na disciplina penal, baseado em questões que já caíram em provas anteriores. Então vamos lá, nesse método nós veremos um resumo da matéria e na sequência nós faremos uma questão do exame da ordem. Nesse caso a questão selecionada é uma questão que caiu no 40º exame de ordem. Após toda a explicação você vai ver como fica fácil resolver a questão, então não perca nenhum segundo desse vídeo. Se precisar, volte e assiste novamente e anote. Mas antes de começar, peço que você se inscreva nesse canal. Isso é importante para que o YouTube possa te recomendar vídeos relevantes que vão te ajudar nessa sua escalada rumo à prova da OAB, rumo à tua carteira de advogado. Então nesse vídeo falaremos sobre os seguintes assuntos: tentativa e consumação, arrependimento posterior, crime impossível e perdão judicial. Então vamos ver cada um desses institutos aqui separadamente. Então vamos lá, o primeiro tópico, consumação e tentativa. Quando que um crime é consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O exemplo mais clássico é do crime de homicídio. O tipo penal do crime de homicídio diz matar alguém. Quando esse crime se consuma, quando esse alguém morre. Só acrescentando que esse alguém tem que ser obrigatoriamente uma pessoa natural. E se o agente praticar todos os atos visando matar esse alguém não morre. Então ocorre a tentativa. Então se fala em crime tentado quando o crime não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então o agente ele tinha o animus necandi. Então A tinha vontade de matar o B, mas aí apareceu o C e impediu que esse resultado acontecesse, entende? O A já tinha iniciado a execução do crime. Ele já tinha proferido os disparos, mas graças ao C esse crime não ocorreu. Então por uma vontade alheia à vontade do A, o crime não ocorreu. E como fica a pena do crime tentado? Então você deve pensar que a pessoa que tentou praticar um crime, ela recebeu uma oportunidade divina de que aquele crime não acontecesse. Então ela tem que agradecer muito a Deus por essa circunstância. Então, para agradecer a Deus, ela vai rezar 1/3 de manhã e 2/3 à noite. Esse é um macete para você decorar a fração de diminuição de pena no caso de tentativa. O crime tentado, a pena do crime tentado é a mesma do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Um adendo em se tratando especificamente do crime de roubo e furto, a consumação ela acontece com a inversão da posse. Sai da posse da vítima e vai para a mão do ladrão, entende? Nas palavras mais simples, sai da mão da vítima e vai para a mão do ladrão. Eu falo nesses termos porque o objetivo é você entender, não é passar a técnica. Essa posse do agente criminoso ela não precisa ser mansa e pacífica. A gente pode ser preso em flagrante na mesma hora que ele pegou o celular da vítima e iniciou ali a fuga dele. Tendo essa inversão do bem, saiu da vítima e foi para o ladrão, já aconteceu o crime de roubo ou crime de furto, a depender se teve violência ou grave ameaça. Essa teoria aplicada ao roubo e furto é conhecida como teoria da amócio, ou amótio, se escreve amótio. Então agora falaremos sobre o arrependimento posterior. E também vamos falar sobre outros institutos importantes que são relacionados, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então vamos lá. Você já deve ter se perguntado o que acontece com uma pessoa que durante a prática de um crime, ela muda de ideia e decide não continuar praticando aquele crime, entende? Quais são as consequências penais dessa conduta? A resposta que todo estudante de direito deve ter na ponta da língua é depende. Nesse caso, depende do momento em que ocorreu essa mudança de dolo. Então, para nós relembrarmos os momentos do crime, eu trago aqui as etapas do iter criminis,
que é o caminho do crime, da tradução do latim para o português, que são 4 fases: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação, o planejamento, pensamento sobre o crime, está aqui o Zezinho. Está aqui o Zezinho pensando em cometer um crime, ele quer cometer um homicídio, né? A preparação são as ações preliminares para viabilizar o crime. Aqui o Zezinho vai e pega uma arma em um cofre e ele já está decidido a praticar um crime, então ele começa a reunir os instrumentos, as ferramentas que ele vai utilizar na execução. A próxima fase é a execução, os atos diretamente voltados para a realização do crime. Está aqui o Zezinho proferindo disparos de arma de fogo contra o seu desafeto. Essa aqui é a execução, o momento em que ele dispara. E a consumação é o momento que o crime se completa, os seus efeitos se produzem. Está aqui o desafeto do Zezinho em óbito. A consumação ocorre com a morte no crime de homicídio. E no caso do desafeto do Zezinho, teve a morte aqui aos disparos. Então agora, entendendo o iter criminis, que é o caminho do crime, nós podemos ver sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Voltando aqui para o iter criminis, a desistência voluntária está relacionada aqui na execução. Então o Zezinho está atirando contra o seu desafeto e ele vê o seu desafeto sofrendo, ele pensa, ele coloca a mão na consciência, ele decide parar de continuar aquela execução. Aqui o desafeto dele sobrevive, né? Ele simplesmente baixa a arma e sai. Então essa é a desistência voluntária. Ele desiste de continuar. Ele tinha a possibilidade de chegar até a consumação, que é a morte do seu desafeto, mas ele preferiu não continuar. O arrependimento eficaz, ele já terminou a execução, mas ele emprega uma nova conduta que evita a consumação. O exemplo clássico trazido pela doutrina é que o Zezinho, ele visando matar o seu desafeto, ele chama seu desafeto para um café e coloca veneno no café. Então o seu desafeto toma o café e antes daquele veneno começar a fazer efeito, o Zezinho ele muda de ideia e ele oferece o antídoto para o seu desafeto, o que evita a consumação. Então ele praticou todos os atos necessários para a execução, que é ministrar o veneno, e ele empregou uma nova conduta eficaz a evitar a consumação. Então, em ambos os casos, tanto em desistência voluntária quanto em arrependimento eficaz, o agente ele só responde pelos atos efetivamente praticados. Ou seja, nesse caso aqui do homicídio, que ele desistiu de prosseguir, ele vai responder somente ali pela lesão corporal ou por outros eventuais crimes que aconteceram, mas ele não vai responder por homicídio sequer na modalidade tentada. Então aí vai mais um exemplo. Imagine que o Zezinho está pensando em conseguir um dinheiro fácil. Então ele decide entrar na casa de Mévio e roubar o cofre do Mévio. Então ele inicia os atos preparatórios, né? Que é a segunda fase do iter criminis. Ele pega um pé de cabra visando arrombar a porta do Mévio. Então ele arromba a porta do Mévio e adentra no imóvel. E lá dentro do imóvel, o santo baixa nele, ele resolve sair de lá e não arrombar o caixa. E não roubar o cofre de Mévio. Ele vai responder por tentativa de furto? Não vai responder. Ele vai responder eventualmente ele por um dano que ele causou à porta de Mévio e por invasão de domicílio, mas por tentativa de furto não. Então, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, o agente responde só pelo que foi efetivamente praticado, que é diferente do instituto do arrependimento posterior. No arrependimento posterior, já aconteceu o crime. Ou seja, depois que a cagada está feita, o agente se arrepende e tenta voltar atrás. Então, no arrependimento posterior, ele cogitou, ele preparou, ele executou e consumou o crime ainda. Então, está tudo preenchido, as fases do iter criminis. Ele tem aí todas as razões para ser punido, mas ele quer voltar atrás, ele mudou de ideia, ele quer reparar o dano.
O arrependimento posterior ele é aplicável somente nos crimes sem violência ou grave ameaça. No arrependimento posterior, o agente ele visa reparar integralmente o dano ou restituir integralmente o objeto do crime. E tem uma pegadinha que as bancas costumam utilizar e fala até qual momento pode ser utilizado o instituto do arrependimento posterior. A lei fala que até o recebimento da denúncia. Isso aqui é importantíssimo você gravar, que é o recebimento da denúncia, o momento que é possível aplicar o arrependimento posterior. Depois do recebimento não tem mais o que fazer, tem que responder ao processo criminal. Então eu criei aqui uma palavra estranha, mas que vai servir para vocês memorizarem, que é arrecebimento posterior. Arrecebimento posterior. Memorizem essa palavra, porque isso pode te livrar de uma questão, pode fazer você acertar. Então já comente aqui, arrecebimento posterior, porque o arrependimento posterior pode ser aplicado até o recebimento da denúncia. Note-se que são momentos distintos. O Ministério Público ele oferece a denúncia e o juiz recebe. O arrependimento posterior pode ser aplicado depois do oferecimento da denúncia, desde que seja antes do recebimento. Então, nesses casos de arrependimento posterior, não haverá exclusão do crime, mas a pena do agente será diminuída de 1 a 2 terços. Então, vamos lá para o próximo instituto a ser estudado aqui nessa aula de hoje, que é o crime impossível. Crime impossível tem também outros sinônimos que se chamam aí de tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase crime. Ocorre quando é impossível de ocorrer o crime que o agente quer praticar. E essas circunstâncias do crime impossível podem ser de duas naturezas. Por ineficácia absoluta do meio, ou por impossibilidade absoluta do objeto. Ineficácia absoluta do meio o meio utilizado para cometer o crime é absolutamente ineficaz, como tentar envenenar alguém com uma substância inofensiva. Ou o exemplo dado aí pela doutrina, se tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. Ou imagina que o Zezinho, o nosso exemplo anterior, ele tentou ofender a vida do seu desafeto com uma arma de airsoft. Uma arma de airsoft não tem o poder letal, então esse crime é impossível. E a segunda natureza do crime impossível é a impossibilidade absoluta do objeto. O objeto do crime não existe ou é inacessível, como tentar furtar um cofre vazio. Outros exemplos aí dados pela doutrina o Zezinho vê o seu desafeto sentado e ele profere disparos de arma de fogo visando matar o seu desafeto. Mas Zezinho não sabia que o desafeto dele estava morto já. Então aquele crime é impossível de acontecer. Outro exemplo dado pela doutrina é no caso de aborto, em que a mulher acha que está carregando o feto em gestação, mas na verdade ela não está grávida. Então é crime impossível, ela não responderá pelo crime de aborto. No direito penal brasileiro, o crime impossível não é punível, conforme o artigo 17. Então vamos para o último instituto a ser estudado nessa aula de hoje, que é o perdão judicial. O perdão judicial é a medida prevista no direito penal brasileiro que permite ao juiz deixar de aplicar a pena a um réu condenado em determinadas circunstâncias. Ela não é uma causa de extinção da punibilidade, mas é uma causa de exclusão de pena, ou seja, o crime continua existindo, mas o réu não será punido. Geralmente, o perdão judicial é concedido quando o juiz entende que a aplicação da pena é desnecessária ou desproporcional, considerando as circunstâncias do caso. Aqui alguns exemplos, que é quando as consequências do crime já estão severas o suficiente para o réu, quando a vítima ou sua família manifesta o desejo de não punir o réu, ou quando o réu, devido à natureza do crime e às suas circunstâncias, já sofreu suficientemente reprovação social ou prejuízo. Então imagine o réu que ele faz ingestão de bebidas alcoólicas e dirigindo seu carro com o seu filho no banco de trás, ele vem a sofrer um acidente e seu filho vem a óbito. Ou seja, as consequências do crime atingiram o réu de maneira tão forte que a aplicação da pena se torna desnecessária. O exemplo mais forte do perdão judicial nos casos aí do homicídio culposo no trânsito. A aplicação do perdão judicial precisa ter previsão legislativa. Então aqui estão
alguns casos em que é possível a aplicação do perdão judicial. Mas por hora, memorize o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, são os principais aí que vêm sendo cobrados em provas. Então, pessoal, de conteúdo é isso, nós vamos agora para a nossa questão do 40º exame de ordem. Então vamos lá, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveite esse momento para se inscrever e curtir o vídeo. Então nós estamos aqui na plataforma do QConcursos, que é a plataforma que eu utilizo para resolver questões. A questão é a seguinte: Arthur resolveu furtar os cabos de eletricidade da linha férrea de sua cidade, a fim de revender o cobre clandestinamente. Contudo, após iniciar o corte para retirar os fios de cobre, foi surpreendido pelo trem, que o atropelou, vindo a sofrer a amputação dos membros inferiores. Arthur foi denunciado como incurso nas penas do delito de furto. Sobre o caso, assinale a afirmativa que apresenta a linha de defesa correta. Então veja, o Arthur estava furtando os cabos de eletricidade da linha férrea. Ele queria revender o cobre. Ele iniciou o corte para retirar os fios de cobre. Essa parte aqui é importante, você saber que ele já iniciou a execução, mas ele ainda não havia terminado a execução. Ele foi surpreendido pelo trem que o atropelou, por uma circunstância alheia à vontade dele, que foi o trem. Ele não terminou de praticar o crime, então não chegou à consumação, não teve a inversão da posse. E no caso do delito de roubo e furto, é necessário ter inversão da posse para que haja a consumação. Então vamos começar lendo as alternativas, vamos começar de baixo para cima. Primeira alternativa, letra D. Arthur pode ser beneficiado com perdão judicial diante do sofrimento que lhe foi imposto pelas consequências do delito. De fato, teve um sofrimento, pois ele acabou tendo amputado os membros inferiores. Mas, para que seja aplicado o perdão judicial, é necessário ter previsão legislativa expressa, que não é esse caso. Lembra que eu coloquei um rol de exemplos em que pode ser aplicado o perdão judicial? Vamos ver ele novamente aqui. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí e tirar uma foto. Mas são esses daqui, que não inclui furto. Então, letra D, nós podemos riscar já. Letra C. Arthur deve ser absolvido, pois está diante de um crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Ao meu ver, o caso não tem nada a ver com a absoluta ineficácia do meio. Talvez em algum exemplo imaginário poderia pensar que ele estaria cortando aquele fio de cobre com a unha ou com uma faca de brinquedo, com uma faca de plástico, algo assim que seria totalmente ineficaz para conseguir extrair aquele bem, que ele pudesse ter a inversão da posse e levar embora os fios de cobre. Mas não é o caso, então nós vamos riscar a alternativa C. Então a alternativa B pode ser reduzida a pena diante do arrependimento posterior, uma vez que em razão do fato Arthur perdeu os 2 membros inferiores. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Para começar, que o crime não foi consumado, porque ele, por uma circunstância alheia à vontade dele, a execução iniciou e não terminou, não chegou à consumação. E o fato de ele ter perdido os 2 membros inferiores não vem ao caso, não vai ter uma interferência penal aí, até porque, em se tratando aí do perdão judicial, teria que ter previsão legislativa expressa, conforme nós vimos aí na alternativa D. Então vamos riscar a B e nos sobra a alternativa A. Deve ser reconhecida a tentativa com a correspondente diminuição de pena, já que o delito não chegou a se consumar. E é isso aí mesmo, já podemos marcar a A. Lembrando que a tentativa ela é a mesma pena do crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Lembra que a pessoa que praticou um crime e não chegou à consumação por uma circunstância alheia à vontade, ela tem que agradecer muito a Deus por não ter chegado à consumação. E para agradecer a Deus, ela deve rezar 1 terço de manhã e 2 terços da noite. Então a pena do crime tentado é a mesma do consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então é isso, pessoal. Nós vimos os institutos de uma maneira bastante simples e direta ao ponto, mas a ideia é revisar mesmo o conteúdo. Então já peço aí que se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos relevantes para o OAB. Um forte abraço aí, até a próxima e uma excelente prova.